Eu fiquei com medo de entrar. É muita responsabilidade dessas duas apresentando. E uma honra estar aqui com vocês, viu? Prazer enorme. Muito bem. Estudante de Engenharia Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora, morador de Paraíba do Sul. Criei um projeto de pesquisa autodidata em 1996. Eleição de alguns municípios ali da região. Paraíba do Sul, candidato Rogério Onofre de Oliveira. Três Rios, Halley Ramalho. Partido Alferes, Eurico Júnior. Ainda tinha Sapucaia, Areal, Levi Gasparian. Só, acho que eram esses. Um desafio enorme. Cabeça de matemático, muita matemática na veia com engenharia. E era isso que eu tinha. A lógica matemática para fazer pesquisa. E aí, eu comecei a ver um movimento na cidade de Levi Gasparian. Alguma coisa estava acontecendo ali diferente. Eu estava na campanha de um candidato que estava muito à frente, Dr. Newton. Parece que era um fazendeiro local. A equipe do Dr. Newton, parruda, gente que trabalhou em campanha presidencial, acho que tinha gente que trabalhou na campanha do Collor. E eu estava trabalhando para o Dr. Newton, o partido do Dr. Newton. E de repente, eu vejo outro candidato subir. E sobe. Eu vendo isso nas pesquisas. Falei, o que está acontecendo? Eu não sabia explicar. Eu estava começando a vida de pesquisador. E eu fui para Levi Gasparian acompanhar um pouco a campanha, ver de perto. Eu preciso aprender esse negócio. Porque não é só apresentar os números, você tem que explicar algumas tendências. E me deparei com um senhor chamado Zé Boneco, apelido. Recebeu o apelido porque gostava de jogar totó. Dr. Newton cheio de sofisticação na campanha e o Zé Boneco que estava crescendo. E aí me assustou mais ainda quando eu cheguei lá, quando eu vi um palanque, o Zé Boneco com a calça arregaçada, um chapéu de palha, uma enxada na mão, e dizendo que ele era o sem terra e que o Dr. Newton era o rei do gado. Eu falei, isso é da novela. O Zé Boneco descobriu que as pessoas da cidade, não só da cidade, o Brasil inteiro, estavam fascinados por aquela novela. Ele chegava para pedir voto, todo mundo falava, não, depois da novela você pede. E ele sentava para ver a novela e via o fascínio das pessoas por aqueles personagens e torcendo pelo sem terra. E por sorte dele, o opositor a ele era um fazendeiro. Dr. Newton, rei do gado, eu, sem terra. Eu falei, esse negócio de pesquisa, o buraco é mais embaixo. A genialidade desse cara, né? Que nunca sentou num banco de universidade, mas ele tinha um pensamento político muito sofisticado de apurar na rua o que estava acontecendo. E aí eu falei, olha, eu vou ter que aprender a fazer pesquisa. Aí eu fui descobrir que existia pesquisa qualitativa. Era muito início. E ali começou a trajetória. Com a grande pós-graduação em campanha com o professor Zé Boneco, que atropelou o meu candidato como se fosse um caminhão passando por Levi Gasparian. E de lá para cá, de 96 para cá, foram muitas campanhas, 4 anos depois, 50 municípios do estado. Já fiz pesquisa em todos os municípios do estado do Rio. Não tem nenhum que eu não tenha feito pesquisa nesses quase 30 anos, acompanhando movimentos políticos
no estado do Rio de Janeiro, então em campanhas para governador, senador. E estou aqui para compartilhar com vocês esses aprendizados. Mas a grande pós-graduação da minha vida, naquele início, professor Zé Boneco. Né? Bom, e a partir dali eu fui conhecendo que era cada vez mais complicada essa história. Que o relatório de pesquisa, com tabelas, com gráficos, era uma parte da questão. Vamos entender, vamos aprofundar, e foi buscar conhecimento, tanto técnico quanto acadêmico, vamos avançando. Contribuição que eu trago hoje aqui, opinião pública e uma abordagem de pesquisa que a gente já usa há muito tempo, de diagnóstico reputacional, reputação, conceito de reputação. O que é reputação? Muito bem. A grande questão que a gente inicia e que me assusta às vezes, muitos candidatos, eu faço muita pesquisa muito no eixo Rio-São Paulo, né? Feito em outros lugares também, Paraná, fiz agora um diagnóstico lá em Pernambuco, para a campanha do Senado, Brasília. O que me assusta às vezes é apresentar dados da cidade e às vezes até o prefeito avaliando ali alguma pesquisa fica surpreso com um dado da cidade que ele governa. Então, fazer política é conhecer somente muita gente ou conhecer também o território? Essa é uma pergunta que eu sempre trago. Porque a questão central é, você conhece o teu território? Tem muita gente que fala sobre comunicação política, sobre estratégia, fazendo paralelos com a arte da guerra. As estratégias de guerra, tem até livros escritos sobre guerra eleitoral, combates. E uma das coisas da guerra é conhecer o território, onde eu estou pisando, onde eu coloco o pé. Vocês acreditam que tem muita gente que faz política sem conhecer o território? Isso é o básico. Para fazer pesquisa, precisa conhecer o território. Depois daquela primeira campanha, eu virei um visitante frequente do IBGE ali no Maracanã. Hoje em dia está tudo fácil. Você baixa arquivos de informação da cidade, vou mostrar exemplos aqui, de forma muito fácil. Mas antigamente não era assim, você tinha que ir no IBGE, e era caríssima a informação. Então você tinha que ir lá, às vezes, anotar coisas, copiar. Eles deixavam, podia fazer o escritório do IBGE para as pesquisas que eu comecei a fazer depois dali. Vocês acreditam que eu fui acompanhar o governo Zé Boneco depois? Olha que honra! Trabalhar com professor e acompanhar outros governos ali da região e comecei a entrar em Volta Redonda também, mas eu tinha que conhecer as cidades. O trabalho ficou muito conhecido por Volta Redonda depois. A primeira pesquisa sobre privatização no Brasil foi entregue ao Fernando Henrique, coberto pela imprensa do Rio de Janeiro. Aí eu fiquei o menino da pesquisa. Fazer pesquisa com o quê? O menino da pesquisa. Naquela época eu era menino, né? O menino da pesquisa lá do interior. E a partilha ali daquela exposição na imprensa. Mas toda pesquisa eu tinha que antes conhecer o território. E quem faz política precisa conhecer também. Bom, estamos aqui. Município de Duque de Caxias. Esse é o mapa da cidade. Eu tive que escolher um município, poderia ser outro, poderia imaginar, homenagear minha terra, para ir para o sul, mas nós estamos aqui, eu escolhi esse para a gente mostrar. Olha, você bate o olho e vê, não, temos 4 distritos. Primeiro distrito, nós estamos no primeiro distrito. Segundo, terceiro e quarto. O nome dos distritos estão ali na cor, ali na legenda. Vocês estão vendo aqui uns perímetros. Está vendo aqui, ó? Uns maiores, outros menores. Isso aqui é informação. São os setores censitários do IBGE.
Em cada setor desse aqui, tem dados, tem 3.500 informações. Mas por que um é maior que o outro? Aí alguém poderia dizer, os maiores têm mais gente. Ao contrário, os maiores têm menos. Porque quando chega um setor do IBGE a 2.000 habitantes, 1.000 e poucos habitantes, eles dividem. Então esses bem pequenininhos aqui são os mais populosos. Então você bate o olho nesse mapa e já vê onde estão as grandes concentrações populacionais do município de Duque de Caxias. Informação. Vou traçar uma estratégia de campanha. Eu vou colocar 60% das pessoas aqui onde está esse 2. Olha o tiro errado, né? Olha a estratégia errada. O mapa já nos diz. Duque de Caxias. Essa cidade gigantesca aqui do estado do Rio, e está entre as 90 maiores do Brasil. Tem mais. Eu posso olhar outros dados também disponíveis. Olha só. A população entre os municípios limítrofes de Duque de Caxias. Só perde para o Rio de Janeiro com 6 milhões. Estamos com 808 mil. Outra coisa importante, olha a curva etária. Maior concentração aqui de 40 a 44 anos. E também de 5 a 9 anos. Olha que curioso aqui, 90 homens para cada 100 mulheres. Tem mais mulheres. 78 pessoas com mais de 60 anos para cada 100 jovens. Então é uma cidade com longevidade. Tem cidade aqui da região metropolitana que chega a 50. Você vai olhando assim, olha, tem dados aqui para fazer campanha, para pensar política. Política pública, política eleitoral. Está aqui. E tem mais. A renda. 86% dos domicílios de Duque de Caxias ganham até 5 salários mínimos. 46,7% ganham até 2 salários mínimos. Metade da população, somando a renda de todo mundo do domicílio, 2 salários mínimos. Então a gente tem questões sociais aqui. Então se você chega, às vezes eu chego no município lá do Nordeste, eu não conheço. As pessoas perguntam, você vai saber fazer pesquisa aqui? Eu falo, eu conheço de pesquisa e agora eu preciso conhecer da cidade. E aí eu vou para os dados, para organizar a pesquisa. E assim, para qualquer atividade nesse campo. Olha aqui, mais de 10 salários mínimos, 2%, no estado 10,8%. Então, a população com mais renda é pequena. Mas você tem aqui, a renda do trabalhador formal, a média, R$3.000. O estado 4, Brasil 3.500. Mas a cidade evolui. Isso aqui é o IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Olha, 1991, 2000, 2010, não liberaram o novo. Mas há uma curva de ascensão. A posição de Duque de Caxias entre os 5.500 e poucos municípios, 1.574. Está entre as 70 maiores, as 90 maiores, mas está na posição 1.574 no Índice de Desenvolvimento Humano, que tem a ver com a qualidade de vida. E no estado do Rio de Janeiro, das 92, está na posição 49. Em termos de populacionais, tem 8. Tem 8 ali acima de 200 mil eleitores, por exemplo. Olha a posição, meio. Temos questões aqui para discutir, e aqui o IDHM na região, Duque de Caxias está à frente de Magé e Belford Roxo. Quer dizer, temos questões, tanto na proposição política, quanto entender como é que essa cidade funciona na cabeça das pessoas. Índice de desenvolvimento, de desigualdade. Olha aqui. Quantas pessoas, você pega a renda de um domicílio
e divide pelo número de pessoas, se der R$140 por mês, R$140 para passar um mês por pessoa, vocês sabem o que é esse valor e imagina para passar um mês com ele. Então, esse domicílio está abaixo da linha da pobreza. Quase 10% da população de Caxias está na linha da pobreza. Não estou fazendo oposição aos reis, não. Hein? É IBGE. Educação. Eu estou dando um exemplo do que você pode pegar na sua cidade. Olha aqui, ó, infraestrutura das escolas, quanto que tem de água tratada, energia, biblioteca, os resultados do IDEB, e vai embora. População rural, urbana, município, quantos domicílios atendidos por rede de água? 88%. O preço da água, resíduos domiciliares, lixo, coleta de lixo, tratamento de esgoto. Aqui, olha, esse amarelinho aqui é Niterói, o maior IDHM do estado. Em 2016, igualou aqui o PIB per capita, tudo que se produz no município dividido pelos habitantes. Igualou aqui com Niterói. Depois Niterói avançou, questão do petróleo, né, royalty, né? Agora, quando você olha aqui, o PIB per capita na região, Duque de Caxias lidera, com folga. O PIB da cidade, PIB per capita, R$57 mil por habitante. É o dinheiro que circula aqui. Cidade rica. Povo pobre. Rio de Janeiro fica depois. E aí vai até Belford Roxo na última posição. Olha a diferença para Belford Roxo, 57 e 17. Aí no desenvolvimento humano se iguala. Belford Roxo e Caxias tem alguma coisa fora do lugar. Construir política, proposição política, a partir daqui. E aí, eu vou jogar até contra os pesquisadores, contra mim, inclusive. Uma leitura desses dados já dá para começar a agir independentemente de pesquisa. Já tem o que falar. Já tem uma defesa, uma bandeira, uma luta. Quando você vai para o PIB absoluto, sem dividir pela população, Caxias está em segunda posição. Aí o Rio assume. Agora são 53 bi. E a per capita da Caxias fica à frente. Assim, contas públicas. Quase 4 bi de receita. Quase 4 bi. Mas uma cidade ainda muito dependente das transferências intergovernamentais. R$1 de governo do estado e federal para cada 36 centavos da prefeitura. Então você tem características da população, características da cidade, distribuição populacional, contas públicas. Fiz um desenho da minha cidade. Tem uma bandeira aqui para defender. Bom, aí vem de novo, volta a pergunta: quem não conhece o território tem condições de planejar com excelência? Veja, um planejamento sem aquelas informações ali é andar no escuro. Ideias e traços culturais é outro tipo de conhecimento. Aí entra a pesquisa. Vamos lá. Eu sempre divido essa história, não só eu, mas tem muitos pensadores aí por aí afora, nas universidades, do mundo inteiro, que dividem uma realidade social em dois mundos. Uma coisa é o mundo objetivo. O mundo objetivo é aquele que nós vimos ali naquelas informações. A outra coisa é o mundo percebido. O caxiense percebe que a cidade é rica? Essa é uma pergunta.
Esse mundo percebido se aproxima do mundo real. Então, como é que se constrói um mundo percebido? A oposição pode, quem sabe, ter o discurso: olha, somos ricos, e o governo não age porque não quer. A situação diz que as condições das contas públicas são confusas, não consegue agir. E as comunicações chegam dos dois lados. E as opiniões vão se formando pela comunicação do processo político. O mundo percebido sempre em choque com o mundo objetivo. A pesquisa entra aqui para confrontar o mundo objetivo. Para os decisores, os estrategistas, a turma que opera a política, olha aqui como é que as pessoas percebem. São dois mundos. Isso aqui é o esqueminha que eu uso. O mundo objetivo, que também é conhecido como ecologia humana, o que cerca o sujeito. Esse mundo que nós temos aqui, objetivo, aquelas informações que vimos, força o entendimento das pessoas. O ônibus cheio, a falta de médico, a rua sem calçamento, vai forçando. E vai formando as percepções. Vai construindo a realidade deles, o mundo percebido. O mundo percebido gera um mundo desejado, as demandas. O que as pessoas querem? Qual é o tipo de intervenção? Qual é a... Deixa eu fazer coisa para fora. E aí as pessoas começam a construir padrões de como um político deve ser. Padrões reputacionais. Qual é o político, de acordo com o mundo que eu percebo, o que eu desejo, a prioridade que tem, que vai resolver essa causa. E os políticos ficam falando: só eu? Olha o que eu faço, olha o que eu sei fazer, olha a minha formação, olha a minha história política, olha como é que eu conheço a vida de vocês, olha como é que eu conheço a cidade. Ele vai apresentando ali o convencimento. E a turma vai entregando, vai tentando convencer a turma: olha, vem cá, esse aqui é o deputado ideal, esse aqui é o prefeito ideal. A solução está aqui para você. Mas vocês estão diante de quê? Alguém que você pede um voto, que você organiza uma campanha, que você organiza a gestão pública e as pessoas consomem a informação de forma automática, sem reagir. As pessoas que interpretam o mundo ao jeito deles, que tem um mundo percebido, está diante de uma mensagem, de uma promessa. Diante de tudo isso, as opiniões são formadas. Bom, será que as pessoas percebem o mundo do jeito que ele é? Veja essa imagem. É uma imagem clássica, provavelmente vocês já viram. É um jarro, não é? Sim ou não? Há controvérsia, não? Há? Dois rostos. Então, é o quê? No real é o quê? Duas pessoas ou um jarro? Um jarro? Depende de quem está olhando. Depende de quem está olhando. Quem acha que é jarro? Duas pessoas. Quem acha que são pessoas? E muitas dúvidas no ar. Ô gente, se diante de nós um jarro causa esse bug mental, o que é isso? Imagine a realidade social de uma cidade. A gente não pode culpar o eleitor. Olha nós aqui discutindo se é jarro ou se não é. Né? Deixa eu trazer outro aqui. Agora eu quero ver. Qual tarja amarela é a maior? A de cima, não é? Aqui, ó. É de cima. Não é maior? Não, não. São iguais. Ilusão de ótica. O mundo objetivo está aqui diante de nós. Tem uma tarja amarela embaixo, outra em cima. Mas aquele trilho nos confunde.
E nós interpretamos de forma equivocada. Eu tive que pegar uma régua para medir. Não é possível que são iguais. Diante de nós está um mundo interpretável e nem sempre nós interpretamos o mundo como ele é. Esse povo não sabe votar, ele está interpretando o melhor caminho. Ele precisa de informações mais convincentes, porque ele vive aquela realidade, ele interpreta a realidade que está diante dele. Então, os fatores externos, o jarro, as tarjas amarelas, forçam os nossos sentidos. Bate aqui, nossa visão. Olha aqui, é maior, é menor. Nossos sentidos são formados de físico, sensório e cognitivo. Meu corpo, minhas percepções, minhas sensações e as minhas interpretações. Esse jogo aqui forma a percepção, como é que nós percebemos o mundo. E todo mundo pode perceber o mundo de alguma forma. Eu posso perceber, o cara estudado percebe, o cara que não tem estudo percebe, todo mundo percebe. Porque o mundo está ali forçando, né, a nossa vida de forma igual. As interpretações é que podem ser diferentes. Bom, quando eu percebo uma coisa, coloco na minha cabeça o que eu percebi, o jarro, a tarja, a qualidade na saúde pública municipal, a qualidade na merenda das escolas municipais. Quando eu percebo, geralmente, eu levo isso para conversas com outras pessoas. Você viu lá como é que está a saúde? Se você parar de forma discreta, você sabe que pesquisador é xereta, né? Fica prestando atenção na conversa. Eu presto atenção aberta. Se não quer que eu ouça, fala baixinho, porque eu vou prestar atenção. Adoro ir em comércio popular. Estou sempre ali na Uruguaiana e na 25 de março, São Paulo, lá onde eu moro. Hoje atualmente eu estou em São Paulo, a empresa está lá, mas tem escritório aqui no Rio. Então, eu adoro ir e fico prestando atenção. É feio, né? Mas eu não tenho vergonha nenhuma de fazer. Eu continuo fazendo. As pessoas ficam interagindo sobre as suas percepções e vão refinando. Ih, rapaz, eu percebi errado. Está todo mundo falando o contrário do que eu percebi. De repente é convencido de outro jeito. Ou quem sabe confirma. Está todo mundo vendo o que eu vi. E aí, a opinião é formada. Olha só, eu estou com tempo, puxa minha orelha se eu passar, prometo não atrasar, se já não estou atrasando. Uma deputada aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro montou um caminhão na praça de um bairro importante, fez uma caminhada pelo bairro, foi para trás do caminhão, já estava a praça cheia de gente. E ela fez um comentário com um assessor. Estou doida para ir embora para casa, tomar um banho e tirar esse cheiro de pobre. O microfone estava aberto. Vazou para a praça. As pessoas quebraram o caminhão, só não quebraram a deputada porque ela fugiu. Essa história espalhou pela cidade e as cidades vizinhas. A deputada não pôde mais fazer visita e palanque nos bairros. Ficou impedida de fazer campanha, com medo de ser destruído de novo seu material e até de apanhar da população. O clima de ódio tomou aquela região. E essa história nunca aconteceu. Criaram a história. Espalharam para os outros bairros. Você viu o que aconteceu lá? E as pessoas, às vezes, eu vi, não viu nada, ouviu falar.
E aí formou percepção, todo mundo falando sobre isso, a opinião. Aquela mulher fala que tem nojo da gente, perdeu a eleição por uma fake news. Naquela época eu não chamava de fake news, não, era fofoca mesmo. E aconteceu. No leste fluminense, região de São Gonçalo. Então, as opiniões sobre o mundo real, o mundo objetivo, nem sempre são reais. A interpretação, às vezes, é com base numa mentira. E por que será que, de uns tempos para cá, virou moda o tal do fake news, né? E agora com a inteligência artificial? Vão mostrar a mulher falando aquilo, não vão contar. O mundo que nos espera sobre a relação com a realidade é tenebroso. Muito bem. Essas interações, elas acontecem em comunidades de interação. O que é uma comunidade de interação? Olha, um bairro é uma comunidade de interação. A notícia chega, as pessoas começam a falar uma com a outra, interagir, o que perceberam, etc. Os amigos do futebol, do society, é uma comunidade de interação. A igreja é uma comunidade de interação. O pessoal que faz tratamento médico e vai naquele ônibus da prefeitura é uma comunidade de interação. O pessoal que vai no mesmo horário de ônibus todo dia para o Rio é uma comunidade de interação. Você vê que aqui no Rio fazem até festa de aniversário. Comunidade de interação. E às vezes você tem a formação das interpretações de forma diferente. Porque quando você olha o mapa eleitoral, há distinções. O cara foi bem aqui, não foi bem lá, porque as comunidades de interação funcionaram de outro jeito. Por isso que eu comecei mostrando o mapa da cidade. Aqueles pedacinhos ali tem que ser observado, porque eles podem se comportar diferente nessa formação da opinião. A deputada coitada, isso espalhou em todas as comunidades da cidade. Não tinha lugar para ir. Uma injustiça, né? Deu certo. Para o outro. E aí? Quantos veem Caxias de outro jeito depois dessa nossa conversa? Deixa eu só ver. Ou vocês já sabiam de tudo isso? Ok? Então, olhei Duque de Caxias. Ainda bem que tem a Noeli pensando em Duque de Caxias o tempo todo. Vai melhorar. Vai melhorar. Quem não conhece a cidade, não conhece a opinião pública dessa cidade, pode comunicar com efetividade? Ah, mas eu adoro os marqueteiros. Os marqueteiros, eles têm cartas na manga. Eles apresentam planos de comunicação extraordinários. Eles inventam às vezes, você sabia? Você sabia que tem marqueteiro que inventa? Sem conhecer a cidade? Eu sou o rei da comunicação. O meu slogan é o melhor. Eles não consultam quem é da cidade. Eles não conversam com a equipe. Por quê? Porque eles reforçam a própria imagem de quem resolve tudo. E eu falo isso para eles. E eles não gostam muito de ouvir. Mas tem os marqueteiros que trabalham tecnicamente, vê a cidade, estuda a cidade, para aplicar a sua estratégia e a sua criatividade a partir de dados concretos daquele lugar. Porque senão fica uma gincana criativa. Olha que peça. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Você sabe que tem marqueteiro? Tem marqueteiro aqui não? Tem marqueteiro aí não? Tem marqueteiro que não está preocupado com campanha. Ele está preocupado com case. Eles chamam de case o caso. Eles querem mostrar no portfólio. Olha a campanha bonita que eu fiz. Foi uma desgraça, não convenceu ninguém. Mas tem lá, bonitinho, assim, olha o filme que eu fiz. Vamos parar de falar mal dos outros, vamos seguir aqui, ó. Ah, é só colocar o bloco na rua e tudo acontece. Quem disse isso? Opinião de um estrategista sem noção, certo? Um grande filósofo aí da estratégia política. Vamos colocar, gente, o povo na rua. Deputado, manda os panfletos que o resto a gente resolve. Não é isso? Olha só, da administração, isso aqui foi até aplicado, é um curso que eu dou aula
na área de administração pública, Escola Nacional de Administração Pública. Não para eles, é para o Sebrae de São Paulo, mas o material é da ENAP. Então, isso aqui vem da administração, de uma forma geral. Administração de qualquer coisa, até da casa da gente. Então, você tem aqui, o que nós temos? Insumo, pessoas e recursos. Pessoas, recursos, estrutura. Olha que estrutura linda isso aqui. Recursos financeiros, tá certo? E aí, eu tenho aplicação do insumo a um processo. Vocês já viram campanha rica jogar dinheiro pelo ralo? Não conhece a cidade, não estudou nada, é só oba-oba, é dinheiro jogado fora, campanha publicitária de governo. O processo bem resolvido é a eficiência. É a capacidade de realizar uma tarefa da melhor forma possível. Esse processo tem que gerar um produto. Que produto é esse? Convencer as pessoas numa campanha. Mostrar que a opção eleitoral é a melhor. E quando esse produto é entregue, bem resolvido, é eficácia. A comparação do plano com o que foi executado. Para quê? Para causar um impacto. A efetividade. O voto, ou satisfação governamental, são os impactos na opinião pública a partir de estratégias e comunicação política. Nenhum vento é favorável para quem não sabe a que porto se dirige. Dizem que essa frase é do Sêneca, e ele é um filósofo estoico. O estoicismo está na moda. Eu passo nas livrarias, estoico. O segredo dos estoicos, sejam estoicos, né? O estoico é o melhor do mundo. Então ele era dessa turma. Se eu não sei onde chegar, eu não vou planejar, vou de qualquer jeito, qualquer porto serve, até a vitória, quem sabe por sorte, ou a derrota. É outro porto, já que eu não planejei. Essa comunicação e as pesquisas, em sua maioria, ou é de gestão. Fiz agora com uma cidade aqui da região metropolitana um diagnóstico das unidades de saúde. 35 indicadores que explicam a satisfação das pessoas ao ser atendida no posto de saúde. É gestão. Por unidade. Aí o sujeito, aqui nessa unidade é a recepção. Aqui é que está faltando. Aqui é o tempo de espera. E ele vai fazendo intervenções pontuais. Isso é pesquisa da experiência das pessoas com aquela unidade para que as intervenções sejam feitas. Agora, boa parte delas é comunicação. E a comunicação é nada mais, nada menos que a relação entre os dois mundos. Está aqui o objetivo, como é que as pessoas interpretam. Vou pesquisar o que as pessoas interpretam, como é que elas pensam. Não estou fazendo charme falando de filósofo, não, porque tem coisas interessantes de fazer. O primeiro marqueteiro, aí já é minha... Eu estou falando besteira, porque se tiver um filósofo aí, vai me puxar a orelha. O primeiro marqueteiro foi Aristóteles. E Aristóteles nasceu ali, viveu 300 anos antes de Cristo. É curioso, porque o grande pensamento grego saiu dali 300, 400 anos antes de Cristo. Tem crente aqui, não? Católico também tem uma página em branco na sua Bíblia? Entre o Velho e o Novo Testamento. Aquela página tem 400 anos de silêncio. Nenhum conteúdo. Por isso que ela geralmente tem uma página em branco. E curiosamente o pensamento grego surge nesse interregno. Nesses 400 anos, o pensamento que ficou mais conhecido, surge ali Platão, Aristóteles, surge naquela página da Bíblia em branco, naquele período. Parece que Deus falou assim, peraí, agora eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, depois eu volto a agir. E voltou com pressão, mandou logo Cristo. Tá certo, não? E aí, qual era a perspectiva do Aristóteles?
Eu tenho, para comunicar e para formar opinião, um triângulo aqui de questões. Eu tenho aqui o patos, que é a natureza emocional, a sensibilidade ao impacto de uma ação política, de uma comunicação nas pessoas. Logos, a natureza racional, conteúdo do discurso, a estrutura discursiva para facilitar a didática. Tem que ter início, meio e fim. Pegava no meio de uma política aí, ó, tempo atrás, que ela falava umas coisas que as pessoas não entendiam. Eu não vou falar o nome, mas ela falou que ia ensacar vento, falava uns negócios esquisitos. Então tem que ter uma lógica, certo? Tem que ter uma lógica aqui para impactar as pessoas. E o ethos, a natureza ética de quem fala. Qual é a moral que essa pessoa tem para falar? Qual a reputação? As coisas estão intricadas. Conteúdo, reputação de quem fala. Bom discurso com quem não é bem visto na cidade. Adianta, não? Quem sabe até água mole em pedra dura, né? Mas essa trinca do Aristóteles rege discursos de comunicação até hoje. E ele pensava em comunicação com o cidadão romano, que eram poucos, viu? Uma turma ali, mulheres não participavam, era um negócio, uma montagem deles lá. Escravo, tinha que ter escravo para ser cidadão, né? Era uma coisa estranha ali, o cidadão romano. E ele fez também para a questão jurídica, os advogados, às vezes de tribuna, daquelas defesas ali, de júri. Ele também falou, escreveu pensando nisso. E a lógica dos advogados de júri passa muito por essa trinca. Bom, a estrutura discursiva, quantas horas são, hein? Eu estou com medo de ser expulso, não quero passar vergonha, hein? 10h40. 10h40. Eu acho que eu estou no tempo. Os discursos têm estrutura para funcionar, a lógica discursiva, para formar bem a opinião, para as pessoas entenderem. Olha o discurso do pastor e do padre, ou de um líder religioso. Ele tem o poder de fazer crer. Não é assim, não? Então, o pastor pentecostal, por exemplo, ele tem o poder das pessoas fazerem crer em Jesus, na salvação e também na manifestação de Deus aqui no agora. As igrejas históricas, metodista, batista, presbiteriana, é a salvação, plano de salvação. Tem que fazer crer. Os neopentecostais, olha, a prosperidade é aqui, você vai viver uma parte do céu hoje. E tem os católicos, as suas linhas. É poder fazer crer em alguma coisa. Religioso. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. O científico é o poder de fazer saber. Então um cientista tem o poder de fazer as pessoas saberem. E agora vamos para o político, que é o nosso caso aqui. É o poder de fazer querer. É o mundo desejado. Eu tenho que fazer as pessoas quererem. Uma coisa tem me assustado no Rio de Janeiro. As pessoas estão diminuindo o querer delas no estado do Rio. Porque elas estão percebendo que a situação está crítica em vários campos e elas não conseguem acreditar em propostas muito mirabolantes. Elas querem o básico, sobretudo na região metropolitana. Eu quero ir ali e voltar e não ser assaltado. É o básico, né? Vou na padaria e voltar. É isso que eu quero. Antigamente eu quero um trem que flutua, passa por aqui. Não tem nada disso. É o básico. E isso é ruim, né? A perda da esperança. Então, qual é o discurso do poder fazer querer no Rio hoje? Fazer o básico. As pessoas querem o básico porque não acreditam além disso. Aí você vai para outros lugares, tem outras relações. Eu estou falando, não é o Brasil como um todo, né? Muito bem. Quando você vê uma comunicação política, faça esse julgamento crítico.
qual é o efeito que isso vai produzir nas pessoas? Está atendendo, usando o poder de fazer querer algo? As pessoas estão muito cansadas da briga política, dessas... né? Às vezes a comunicação política é centrada na crítica ao outro. Qual é o querer dessa campanha? Até os políticos entre si. Ele é isso, ele é aquilo. Qual é o... Tudo bem. É a tentativa de desconstruir a voz do outro. Eles não vão querer nada desse sujeito. Tem isso também. Mas e o pra cá? E o resultado prático? Olha aí, pessoal, 2018, aquela eleição, o Lula ainda estava no páreo. Tudo que eles falavam, o G1 organizou o discurso. Olha essa turma aqui. Bolsonaro, olha o que ele mais falou. Brasil. João Amoedo, Brasil. Geraldo Alckmin, Brasil. Olha a turma mais à esquerda. Cadê o Brasil? Cadê o Brasil? A lógica discursiva daquela campanha estava muito centrada nessa questão da valorização do Brasil. Olha que deu, teve eleição, vocês viram o resultado. Então, como é que o discurso não forma opinião? Forma opinião. Então é mais do que a comunicação. É a comunicação que realmente produz efeito de acordo com aquilo que as pessoas esperam. E o que as pessoas esperam? A política, a pesquisa traz. Então nós começamos falando de dois mundos, mas eu também passei por outros dois. Parece que eu estou falando um negócio esotérico, né? Mundo, duas luas. Quando o segundo sol chegar, não tem uma música assim. Não é? É o mundo da realidade social. Objetivo, prometido, percebido e o desejado pelas pessoas. Entro em cena os dois. Bom, qual é o verbo, então, da política? O senhor está falando que eu saí daí já? Não tem tempo ainda? Estou preocupado. Ó, o verbo da política é esse aqui, é o fazer. O mundo desejado é fruto de um fazer. A pessoa que quer votar, ela tem que fazer. E aí, nós organizamos nas várias pesquisas que fizemos, grupos de discussão, pesquisa qualitativa. Foram 200 grupos ano passado, então o conteúdo é muito grande. E o fazer em 4 pilares. Isso serve para governo ou para candidatura. Nos argumentos sobre ele. Eu quero alguém que saiba fazer, um sujeito preparado. Tem que saber fazer, ué. Vai chegar lá, vai ficar perdido. Tem que saber fazer, tem que administrar bem. Tem que tocar bem o mandato, tem que tocar bem a prefeitura, tem que saber fazer. O segundo fazer, a proximidade com as pessoas, porque tem que conhecer o que fazer. Tem que saber o que fazer. Já viram aquele cara doutor, formado, etc. Chega na prefeitura e não faz nada? Porque não sabe. Então, os argumentos políticos as pessoas esperam, olha, tem que ser preparado, mas também tem que saber fazer. Tem que ter equipe boa. Né? O terceiro fazer, consegue fazer. Às vezes é preparado, conhece a cidade igual a palma da mão, mas não consegue, não tem articulação política, é brigão. Não fala com os vereadores, não fala com a Assembleia Legislativa, não conversa, briga com todo mundo. Não tem jogo de cintura, assim que aparece nas pesquisas. Não vai conseguir fazer. E de intenção boa, o que está cheio? Então, as prefeituras mal administradas, os mandatos mal executados. Não tem ginga. E o último, querer fazer. Esse é fatal. Quando as pessoas percebem, ele não quer. Ele acha que já fez tudo que precisamos. Ele só quer fazer para os mais ricos, ele só quer fazer para o bairro dele, ele não quer. Então, o verbo é o fazer. E a construção propositiva para formar a opinião está aqui. Sabe, conhece, consegue, quer.
Ações políticas de impacto dependem do conhecimento dos 4 mundos. Reputação, uma meta para a comunicação. Agora vamos entrar um pouquinho na reputação, já partindo para o nosso final. Reputação é o julgamento de alguém sobre alguma coisa. Vocês estão me julgando aqui hoje, eu tenho certeza. O que ele é, o que ele fala, há um julgamento. Nós fazemos isso o tempo todo. Todo mundo. E aí, a reputação não é minha. Eu posso me esforçar por ela. Aí eu estou fazendo aqui um esforço para que vocês me percebam bem. Estou me comportando. Eu costumo fazer cambalhotas, essas coisas eu não estou fazendo aqui. Eu senti que não ia pegar bem. Então, vocês fazem um julgamento, a reputação não é minha, é sobre mim. Porque ela está na cabeça de vocês. Eu ajudo na minha performance na vida. Sabe aquele cara que ultrapassa a fila de todo mundo? Que você conhece no bairro? Aí você faz um julgamento. Esse sujeito, você faz o julgamento a partir da performance. Então ela não é minha, é sobre mim. É o eu percebido pelo outro. E aí volta aquela questão da percepção. No café, você viu a palestra? Você achou, eu achei isso, e você? E aí forma uma opinião nesse debate. E aqui tem um livro que eu lancei em 2023. Reputação em 2 estágios. Que estágios são esses? Primeiro estágio, a gente constrói como uma coisa deve ser. Como é que um prefeito deve ser? E assim a gente constrói conversando com os outros. Cada cidade constrói de um jeito. Tem cidade que tem uma referência diferente. Olha, um prefeito que passou por aqui que deu certo foi o fulano. Então tem que ser alguém igual a ele. Ou tem que ser igual aquele prefeito da outra cidade, né? Teve um tempo aí que aparecia em todas as pesquisas. Aquele prefeito de Colatina, você viu que interessante? Ele vai para a pracinha colocar as florzinhas e o grama. E todo mundo achando um barato, a prefeitura largada, todo mundo fazendo um balaio de gato danado lá. Mas ele passava essa ideia de que era popular porque ficava ali cuidando do jardim. Quais são as características do ideal? Quais são as características do professor ideal? Ele tem que ter isso. Aí vocês têm em mente, pela experiência que vocês têm, o professor ideal tem que fazer desse jeito. Aí, no julgamento que vocês fazem da minha exposição, é o segundo estágio, vocês não tiram do nada, a não ser que tenha uma antipatia. Ele parece com o meu cunhado. Então não deve ser, certo? Pode ter referência. Mas na maior parte das vezes é o seguinte, eu comparo com aquilo que eu idealizo. Então eu julgo a partir dos padrões. Como um professor deve ser, como um palestrante deve ser. Ele tem as características, ele se aproxima, está muito distante, está mais perto. E o prefeito, e o governo, e a loja que eu faço compra, o supermercado, etc. Então, a reputação sai do julgamento a partir de padrões que nós construímos. A percepção sobre como uma coisa deve ser. Então a reputação, ela está em todo lugar. E às vezes não se mistura. O político ideal tem características, certo? O parente ideal também. Como é que um parente deve ser? Os padrões aqui da minha família, assim. Esse meu parente não está nos padrões. Os colegas, os amigos com quem a gente anda, o pessoal do futebol, tudo. E aí, eu tenho aqui, num processo, e aí, pode ser um processo de escolher uma escola para matricular o filho, ou de escolher um candidato. Eu tenho um quadro reputacional, a coisa idealizada, os atributos aqui. E eu tenho as opções diante de mim. Então, se eu tenho que escolher um supermercado, eu comparo com os padrões que eu desejo.
um candidato com os padrões que eu desejo, e assim vai se formando. O que a gente precisa da pesquisa? Ver como é que as pessoas interpretam o mundo objetivo, ver como é que elas constroem o candidato ideal, ver o que elas querem, o que elas esperam, e o voto vai sair daí, a satisfação vai sair daí. O equívoco de muitas visadas fica comparando entre si. Numa eleição, compara o A com B. As campanhas, não estou falando das pessoas, a campanha. É só a gente comparar. Vamos fazer o perfil de um e do outro. E não compara com aquilo que as pessoas mais esperam. Vocês já viram um terceiro colocado chegar em primeiro? De repente estavam brigando errado. Os dois lá de cima. Então é sempre comparar com os padrões imaginados pelas pessoas. E aí, olha só, o resultado de algumas pesquisas. Competências políticas é um eixo na hora da avaliação. Articulador tem aliança, pulso firme, aberto ao diálogo. Competências funcionais, experiência política, sabe fazer, conhece demanda, boa oratório, atuante. Notoriedade, reconhecido, credibilidade sempre presente, comunicação constante, sentimento despertado, confiança, respeito, orgulho, esperança, reputação pessoal, ético, íntegro, humano, solidário, próximo à população, ter palavra. Em alguns lugares falam assim, ter família, porque se cuida bem da família, vai cuidar bem da gente. Muito obrigado, gente. Foi uma honra contribuir aí para a reflexão de vocês. Valeu. Gente, perguntas, aproveitem que o Fábio está aqui hoje, dúvidas, perguntas. Fabinho, né? Fabinho. Eu nasci e fui criado num conjunto habitacional na Praça Seca, Rio de Janeiro. Quando as pesquisas queriam traçar o perfil de família de funcionários federais ou ex-funcionários federais, elas iam no meu condomínio, porque é um conjunto que foi criado por Juscelino Kubitschek, que foi vendido, né, a ex-funcionários ou ex-combatentes de guerra. Então, ali se traçava uma bolha desse pessoal e as pesquisas iam lá. Eu lembro muito que tinha muitas pesquisas nesse conjunto. Hoje, as pesquisas enfrentam a dificuldade de traçar bolha, porque a bolha pode... Por exemplo, eu desci, ficava com meus amigos no conjunto e a minha bolha era aquela ali. A minha bolha era aquela pessoal que estava à minha volta. Eu moro hoje muito distante de onde eu fui criado, mas minha bolha continua sendo o conjunto habitacional da Praça Seca, porque meus amigos, eu me relaciono todo dia com eles através da rede social. Então, como é traçar bolhas hoje, com essa dificuldade da pesquisa de campo? Porque a pesquisa você pode entrevistar um faxineiro, uma pessoa mais humilde, e a bolha dela não necessariamente vai ser aquele segmento que ela é, porque ela pode estar inserida em outros tipos de bolha através das redes sociais. Então eu quero saber, assim, qual é a dificuldade hoje que a pesquisa enfrenta para traçar, para segmentar a pesquisa? Muito bem, interessantíssimo. A relação das pessoas com o mundo, ela expandiu. Então antes era uma questão mais territorial, hoje, você já citou, é a questão das redes sociais. As comunidades, tem também agora as comunidades virtuais. Nossas redes de contato ampliaram. Os efeitos dessas interações, que agora complementadas com a tecnologia, as redes sociais, é que são pegas na pesquisa. E aí você tem que ter um ponto de partida, né? Qual é o ponto de partida? Você tem dados sobre quantos usam rede social no Brasil. Você pode fazer uma segmentação por uso de rede social. É lógico que essa comunidade específica tem características específicas. Quem mora ali naquele lugar. Mas eles também se relacionam com outros. Veja só uma coisa.
tem um sujeito de esquerda e um sujeito de direita disputando uma eleição. E tem uma rua que há 30 anos prometem asfaltar e não asfaltam. O pastor falou para uma das moradoras de que, olha, esse candidato da esquerda vai ensinar coisa ruim para as crianças na escola. O da direita representa, foi escolhido por Deus. Não é assim que funciona, mais ou menos? Não? Mas a grande prioridade daquela senhora, que se reúne naquela bolha da igreja, é o calçamento da rua dela. O cara da direita não prometeu. O cara da esquerda garantiu. Aí ela vai ficar assim, literalmente entre a cruz e a espada, né? Ela tem influência daquela bolha. Olha, quem votar no comunista vai para o inferno, hein? Não tem isso? E ela vai lá, vota secretamente, pedindo perdão a Deus. Desculpa pelo comunista, Senhor, mas eu quero a rua calçada. Os efeitos, né? Você vai garantir os efeitos por aquilo que as pessoas priorizam, né? E às vezes elas escapam da bolha, eles não absorvem as questões de forma vertical, automática. Atingiu o ponto, não? Bom dia, meu nome é Olindino, eu sou de Itaguaí. Você deixou muito claro aí que não é marqueteiro. Pelas palavras a gente percebeu que não é. Não vou falar graças a Deus, em respeito aos meus amigos. Então, perfeito. Mas também ficou muito claro que você deixou muito objetivamente que não dá para ser marqueteiro sem ter a condição dos dados. E aí, você pode não ser, mas você é necessário para que exista um marqueteiro. A minha pergunta é muito objetiva. Tudo que você falou numa eleição de majoritária, dando a entender que para um prefeito, para um governador, citou inclusive coisas para um presidente. Mas quem quer disputar uma eleição para vereador, que é uma eleição que muita gente considera que é a eleição mais difícil de se conquistar, como é que você consegue dimensionar os dados para montar esse discurso? E principalmente, como montar esse discurso em detrimento ao capital que os vereadores de mandato ou os vereadores figurões da cidade, seja a cidade que for, com a injeção de capital, com compra de voto, como capitalizar e como dividir para que tenha um discurso que faça com que a pessoa que está lá na ponta, que tem as diversas necessidades e pensa objetivamente naquele momento e acaba se cedendo ao capital de pegar dinheiro e votar naquele candidato que assim fez, por mais que você não seja marqueteiro, como que faria um candidato a vereador nesse sentido? Muito bem. Eu já falei uma pós-graduação que eu fiz com o professor Zé Boneco. Aliás, ele estava passando por essa questão lá. E ele falava, pega o dinheiro e vota em mim. Pega o dinheiro dele e vota em mim. E deu certo. Não sei se é isso que dá certo. A segunda pós-graduação que eu fiz foi em Itaguaí. Nunca aprendi política, a política real, aquela ali que, né, do dia a dia, igual Itaguaí. O cabra, para ser eleito em Itaguaí, tem que ser bom. Parece que o prefeito lá é bom. Terceiro mandato consecutivo. Hein? Mais uma aula que nós recebemos de Itaguaí. A turma lá da Beliscão e Azulejo, hein? É sempre um desafio essa questão da compra de voto. E não tem outra forma de vencer a não ser da proposição e do ganho futuro. Sabe como é que é? Não tem outra saída. Porque a gente não vai conseguir resolver isso. Eu ouvi falar aqui numa cidade da região metropolitana que o cara gastou dinheiro para a campanha dele comprando e treinando. Aí depois o Fabrício vai explicar o que é mobilização e vai falar que não é exatamente isso que eu estou falando aqui. Eu tenho até medo de falar porque acho que eu estou ensinando essas coisas. Ele treinou crianças. Então a criança entrava para votar com o vovô, com a titia, com o irmão. Aí a criança saía e fazia assim, ó. Aí o cara recebia. Todo voto que ele comprou, levou.
Não façam isso. Eu estou dando um mau exemplo, certo? Mas contra isso não tem jeito. É o discurso que resolve. É a representação de um interesse. E na campanha de vereador você tem o vereador com segmentação geográfica. É do bairro, é da região. O vereador do voto da opinião, sobretudo nos grandes municípios. Né? Até da causa animal, você tem lá, tem uma bandeira específica. Então não é espalhado pela cidade. Não tem CEP. Igreja não tem CEP. O vereador religioso. Então se espalha e pesquisa é até difícil nesses casos. Agora tem o geográfico. E aí tem uma coisa interessante, eu já fiz isso aqui na capital. Você transforma o bairro do sujeito como se fosse uma eleição majoritária. Divide em regiões o bairro e monitora. Bota gente ali administrando o espaço, o quarteirão, a parte do bairro. E aí você começa a ter mais tangibilidade numa campanha que realmente acho que é mais difícil. Sim. Bom dia a todos, meu nome é Aguinaldo, conhecido como Aguinaldo do Projeto. Professor, eu queria saber, e ficou interessante para mim, quando o senhor falou do prefeito de Colatina. Eu sou grande admirador dele pelo trabalho que ele fazia, mas o senhor falou o outro lado que eu não conhecia. Ele fazia o trabalho na rua, mas esquecia da prefeitura. O senhor pode me dar mais uma explicação sobre isso? E falar mal. Eu jamais falaria isso no Espírito Santo. Fui falar no Rio de Janeiro e me lasquei. Falei mal de quem a gente admira, é ruim, né? Não, mas olha, o outro lado foi justamente essa questão. Cadê ele? Tem notícia? Não? Sumiu, né? Já é deputado? Do Espírito Santo. Hoje se contesta as contas públicas lá porque ficou realmente escanteada, né? O efeito. Porque o prefeito não está ali para isso, né? Eu tenho um cliente que agora virou TikTok, que é o prefeito de Sorocaba. Vocês já ouviram falar, não? O Manga. E tá aí, todo mundo comentando. Agora o que era de Colatina é o Manga. Então só para corrigir, a gente está junto aí. Você admira o de Colatina e eu de Sorocaba. Mas e a função? A função prática. Você tem a função simbólica nos processos políticos e a função prática. Às vezes o simbólico está acima, porque as pessoas, por aquele símbolo, acreditam que as questões práticas estão resolvidas. Elas se convencem daquilo. E às vezes não está. Então, é um tipo de fenômeno que tomou o Brasil. Todo mundo falava do prefeito de Colatina. Eu fazia pesquisa lá no Rio Grande do Sul. Prefeito de Colatina que tinha que ser aqui no meu. E agora estão falando muito do Manga, entre outros que aparecem, o João Campos, pessoal bom de rede, né? Pessoal bom de rede social, mas a coisa é mais embaixo na política, né? Tem mais atributos a serem considerados. Bom dia, meu nome é Marco, conhecido como Marquinho da Força, sindicalista, e estou como subsecretário dentro do governo do PL, sendo sindicalista. Um herói. É muito equilíbrio. Um talento de poucos. E do 2020, eu vim candidato a vice-prefeito do maior município em população do estado do Rio, perdendo para a capital, que é São Gonçalo. E nós viemos uma chapa, o deputado Olho falou: Marquinhos, vou te dar um presente, tu vai ser vice-prefeito, está aqui, esse é bilhete premiado. 37% de intenção de votos. O terceiro lugar, Capitão Nelson. E nós viemos numa campanha, trabalhando, desenvolvendo, e com o decorrer do tempo, no primeiro turno, que lá tem 2 turnos, o capitão foi subindo, e num mundo de quase 700 mil votos, nós perdemos por 700 votos a eleição. Foi para o segundo turno, o capitão ganhou do PT, e hoje está lá, estou junto com ele. A polarização, ela fez com que isso, né? Aí eu estou lembrando da novela que você falou aí, como é que é o nome do cara? Zé Boneco. Zé Boneco. Aproveitou daquele momento que a população estava dentro de uma perspectiva emocionada
que foi lá no emocional do pessoal, fez a sua caricatura diante daquele fato de sem terra para ir. Pergunta é, a gente tem que sempre ficar atento a essa questão da pesquisa, conforme você falou, que isso é interessante, meu irmão trabalha no IBGE, me fala muito sobre as pesquisas, mas tem um momento também, né, que a gente tem que observar o que está acontecendo para que a gente possa embarcar também nessa ideia. Como você diz assim, a gente não é de marketing, a gente é um marqueteiro, né? Mas tem que ter pessoas como você para orientar. Eu acho que é isso que eu estou te perguntando. Tem que aproveitar esse momento, olhar como é que está o ambiente, de que forma que está, para que a gente também possa embarcar também nessa perspectiva. Sim, a gente não pode tratar o mundo político como um dogma imutável, né? Então, se fosse assim, você faria uma pesquisa em janeiro e ela se confirmaria na eleição. Uma só, resolve. Como se fossem as questões de mercado e outros segmentos. Então, tem momentos mesmo. São ondas de opinião que se formam. Né? E em 20, que é essa eleição, não é? Teve um impacto da polarização, de fato. Né? E a polarização tem alguns fatores muito interessantes que surgiram ali, porque a professora Maíra sabe, melhor do que eu, o pessoal da academia sabe que, e eles defendem muito essa história de que tudo começou nos movimentos de rua de 2013, né, que foi ali o início dessa construção. Dizem até que o Bolsonaro nem fez uma campanha extraordinária pelas peças, pelos argumentos, mas que ele comprou o carro para aquela pista que estava construída, o carro certo para aquela pista. E foi muito bem navegando ali e atingindo questões profundas da nossa formação histórica. Católica rural, do interior do Brasil, do crescimento dos evangélicos, que a cada ano cresce, e recuperando um discurso dos anos 60, 70, nascido nos Estados Unidos, e o evangélico chega aqui pelas mãos dos norte-americanos, desde a escola dominical. Vem aí a besta do Apocalipse. E os norte-americanos trabalharam isso na política. A União Soviética é a besta do Apocalipse. O comunismo é a besta do Apocalipse. Isso estava no coração de muita gente adormecido. Porque há quanto tempo não se falava disso? Eu nem sei se tem comunista no Brasil. Você conhece algum? Eu não estou lembrando de algum, mas... Tá certo? Não conheço nenhum. Aliás, eu me deparei lá em São Paulo com uma conversa, numa reunião. O que você é? Eu sou sociólogo, socialista, comunista. Eu confundi. Então, estava num clima muito complicado, né? E aí, quando a onda é boa e o sujeito está embalado nela, né? Coronel Nelson. Capitão Nelson. Capitão Nelson. Então vai. É Bolsonaro, não pode. Eu nunca vi um coronel que não fosse Bolsonaro e foi. Tá certo? É isso mesmo. 3,5% que tinha no 3,5%. Fenômeno, né? Fenômeno. Eu acompanhei em São Gonçalo um outro fenômeno, só para fazer um paralelo, Aparecida Panicé. Começou pequenininha e avançou. Na reeleição, uma rejeição enorme. Avançou e ganhou de novo. Né? Então, São Gonçalo. Chame o doutor. Como é que era o nome dele? Charles. Acompanhei também. Doutor velho, hein? Doutor Charles foi em que ano? Acho que foi 2000. 2004? 2004, por aí. Então. Fechou? É isso. Tá bom. Obrigado, gente.